A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Esta noite tá linda, olha a lua. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há poucos instantes tivemos uma reunião aqui na igreja. Aleluia. Para tratar assuntos da obra de Deus, porque a luta está se levantando, né? A peleja contra a igreja. Mas a igreja que ora vence a batalha no joelho. Aleluia. Vamos dar continuidade à série O Mensageiro do Apocalipse, né? As últimas coisas que o Senhor tem me revelado. E já estamos no finalzinho, né, destas mensagens reveladas pelo Espírito Santo. Então, este é a parte 16. Me parece que é a parte 16. Né? Então, nós vamos agora passar para todos vocês as últimas coisas que o Senhor tem me revelado. Vamos ler aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Livro do Apocalipse, capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também os falsos profetas, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro
da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, a prisão, inferno, é por um tempo, mas o lago de fogo é para sempre. Bom, vamos passar agora a mensagem, né? Mais uma mensagem que o Senhor nos deu nesses dias, que eu disse que foi um dia onde o Senhor me trouxe muita mensagem que eu tive que dividi-las em parte, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então vamos lá. Esta mensagem fala sobre a igreja que vai ficar, entende? A igreja que não vai subir, a igreja apóstata, a igreja que não guardaram azeite na lamparina. Então presta atenção. Subitamente do céu virá um anjo buscar uma igreja perdida nas trevas, uma igreja falida, desviada dos propósitos de Deus. O que você me diz com esta história? Não é a igreja apostata que ficou na grande tribulação, mas que se organizou e não temeu a morte, por ter os seus nomes escritos novamente no livro da vida? Uma igreja que serviu de exemplo quando se arrependeram. Olha, o mundo está levando a minha igreja a uma grande catástrofe. Repetindo, olha, o mundo está levando a minha igreja a uma grande catástrofe. Tá vendo? O mundo entrando na igreja. Igreja sendo dominada pelos desejos dos homens. Pois o modernismo está tirando a simplicidade de Cristo da minha igreja. Simplicidade, o que significa? Todos vocês já aprenderam que viram o meu vídeo falando sobre simplicidade. Ausência de complicação. Os homens complicam o evangelho, né? O tido como evangelho teológico, que o pastor precisa ter o bacharelado, né? Que precisa ser doutor em teologia, doutor em divindade, aquela coisa toda. E quando você vai ouvir esses homens, só tem palavras mortas. Não digo todos, porque há muito homem de Deus, doutor em teologia, que não abandonaram a sua espiritualidade. Lembrando que ser religioso não é errado. Entendeu? Perder a espiritualidade é que é errado. Porque ser religioso, na etimologia da palavra, significa, religião significa religar. Quem é a nossa religião? A nossa religião é Cristo. Ele que vai nos religar a Deus. A questão que muitos dizem, eu não sou religioso, eu sirvo a Jesus. Muitas das vezes diz que segue a Jesus, mas é carnal, então não adiantou de nada. Você tem que ser um homem espiritual, que tem domínio sobre os desejos da sua carne. Entende? Então, a igreja apostata é aquela igreja que vai abandonar a sua espiritualidade. Entende? Então, continuando. Bastará ser santa e de mais nada. Precisa expandir-se? Eu darei o recado. Assim diz o Senhor, uma igreja sóbria é aquela que deu ouvido aos meus servos, os profetas. Uma igreja sóbria é aquela que expandiu-se no poder da fé nos milagres apostólicos. Uma igreja sóbria é aquela que se guardou para o seu Senhor
não com bijuterias e vestes escandalosas, não com ouro nem com prata, nem com orgias em suas vestes que fazem os homens pecarem, não com sinais no seu corpo, se tatuando, e sim com sinais apostólicos no poder do meu Espírito. Isto já é o bastante, assim diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A corrupção está grande na igreja, não é? A corrupção está grande na igreja. Entende? Por quê? Porque abandonaram a sua espiritualidade e entraram na sua sensualidade, dizendo: tudo é lícito, você pode fazer, mas a Bíblia diz o quê? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, Deus está te fazendo juiz da sua vida. O que é lícito e o que eu não posso fazer? Nem tudo me convém. Então julgue o que não te convém. Mas se você é carnal, se você leva tudo para a carnalidade, tudo para o materialismo, não é? Seu olho é grande nas coisas, você cobiça as coisas, então você está se tornando o quê? Carnal, está perdendo a sua espiritualidade, porque aquele que é espiritual pensa nas coisas que são lá de cima, não das que são debaixo da terra, porque as da terra são perecíveis, as de cima são eternas. E o outro versículo que diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar, ser dominado por elas. Então, quando alguma coisa está te dominando para o mal, para tirar sua espiritualidade, você não pode deixar ela te dominar. Porque se te dominar, você vai perder o teu azeite. Porque o azeite, que é a presença de Deus, o Espírito de Deus, o poder de Deus, é santo. Não vai ficar num corpo sujo, imundo, que não se consagra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! É por isso que muitos vão ficar para a grande tribulação naquele dia. Mas que sejamos fiel, aleluia, para não estarmos na segunda ressurreição, mas na primeira. Que Deus te abençoe. Veja o próximo vídeo, porque é o final dessas revelações que o Senhor tem me dado a respeito das últimas coisas. Deus te abençoe.